Olá, criadores! Tudo bem com vocês? Hoje trazemos um tema de grande importância e pouco falado. Iremos falar sobre a temperatura das aves. Confira comigo após a vinheta. Os criadores não sabem, mas a temperatura dos animais pode variar de acordo com as espécies. Afinal, pássaro sente frio? Quando a temperatura está mais baixa, o tutor dos pets voadores pode perguntar: pássaro sente frio? Sim, as aves também sentem frio. Nossos amigos penosos possuem uma temperatura mais alta que a nossa e estão extremamente suscetíveis aos climas mais severos. As aves são animais homotérmicos, capazes de regular a temperatura do corpo independente da temperatura ambiente, graças a um centro termorregular, localizado no sistema nervoso central. Esses animais conseguem manter a temperatura entre 40 a 42 graus, podendo haver elevação de 1 a 2 graus durante o período de incubação. A produção de calor pelo organismo das aves está relacionada à capacidade de oxigenação dos alimentos, que depende de uma boa oxigenação dos tecidos. Essa oxigenação dos tecidos é possível graças à ventilação do sistema respiratório e graças ao coração, provido de 4 câmaras. Outro fator que interfere na manutenção da temperatura do corpo das aves é a presença de gordura e de uma camada de penas. Essa camada de penas auxilia muito no controle da temperatura, pois quando a temperatura está baixa, as penas arrepiam, aumentando a camada de ar retida entre elas, promovendo o isolamento térmico. Ao menos tempo em que isso ocorre, também uma maior oxidação dos alimentos para produzir calor, o que consequentemente gasta mais energia. Nos pés das aves há um mecanismo de contracorrente sanguínea que impede que elas percam calor por essa estrutura. Nesse mecanismo, os vasos sanguíneos que levam sangue em direção ao pescoço e os pés são envolvidos por outros vasos que conduzem sangue em sentido contrário, ou seja, em direção ao corpo, sendo que esse sangue absorve o calor e traz de volta para o corpo, impedindo que haja perda de calor. Quando as aves estão expostas a temperaturas muito altas, elas mantêm as penas bem próximas ao corpo, a fim de diminuir a camada isolante de ar. Desta forma, o sangue é enviado em maior quantidade para a pele e a respiração do animal se torna mais acelerada. O ar presente nos sacos aéreos absorve o calor proveniente do corpo e o elimina em processo de expiração. Como nesse período as aves gastam mais energia para se manter quente, elas precisam de um alimento mais reforçado. Ofereça porções generosas de farinhadas durante o período de inverno. No inverno, todo mundo tira a blusa, cheirando a naftalina do armário, compra a vitamina C e deixa as cobertas às mãos para estar sempre quentinho e evitar resfriados. Apesar das aves não precisarem fazer todo esse ritual, elas também necessitam de alguns cuidados para se proteger do frio e de alguns dos problemas de saúde. De forma geral, as aves conseguem suportar mudanças climáticas. No entanto, deve-se evitar corrente de ar, que pode predispor entre os animais as diversas doenças. Se tratando de vulnerabilidade, a baixa temperatura, outros fatores importantes a serem considerados são a idade das aves e da mesma se apresenta doença. Filhotes precisam estar sempre aquecidos e não devem ficar expostos ao frio, assim como aves idosas. Aves doentes precisam estar sempre aquecidas. Uma fonte de calor externa geralmente se torna necessário, como lâmpadas e aquecedores. O frio não causa doença específica, mas pode baixar a imunidade das aves, permitindo infecções. Algumas aves podem apresentar reações alérgicas à mudança de temperaturas e algumas das doenças mais comuns nessa época são as respiratórias, como siringe, traqueite e pneumonias. Espécies mais sensíveis a baixa temperatura. O tamanho do peludinho e as características dos lugares que ele vive na natureza também influenciam no nível de sensibilidade que ele vai ter em relação às temperaturas mais baixas do que é habitual.
As espécies mais sensíveis, as de menor porte e canoras, como canários, por exemplo, trinca-ferros ou picharros, que ficam roucas quando o tempo esfria. Além disso, aves que vivem em climas quentes, como o papagaio verdadeiro, podem desenvolver pneumonias. Existem várias espécies de aves espalhadas pelo mundo, cada uma com seu habitat natural. Existem aves que podem ficar expostas a temperatura negativa de 20 a 30 graus Celsius, sem problemas, enquanto outras não suportam pequenas mudanças na temperatura. Entender a característica das aves é importante para saber como proceder quando chegar o frio siberiano. Dicas para proteger seu pássaro no inverno: capas protetoras, aquecedores, lâmpadas, toalhas molhadas, garrafas mornas ao lado de fora da gaiola. Ao notar que a temperatura está baixa, nunca se esqueça de levar a ave para um lugar confortável. Não dê banho em pássaros a não ser que em dias muito quentes. Além de ser delicada, as penas demoram muito para secar. Isso pode levar a ave a desenvolver doenças, fungos e bactérias. Ao longo do verão, as aves costumam ter menos problemas com a temperatura. Evite o sol forte se possível em dias muito quentes. Porém, não deixe seus amiguinhos na sombra o dia todo. As correntes de ar são um ponto de atenção durante todo o ano e pode comprometer a saúde das suas aves. Resumindo, sempre proteger suas aves do vento e das condições climáticas adversas. É razão da endotermia, aves e mamíferos não precisam se expor o dia todo ao sol, nem mesmo quando a temperatura do ambiente está baixa. Lembre-se, seja qual for a estação, ao notar qualquer indício que a saúde das suas aves não vai bem, procure um médico veterinário imediatamente. Esperamos que vocês tenham gostado de mais essa dica. Eu creio que ela vai ser de suma importância para o seu criatório. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe aí nos comentários qual o tema do próximo vídeo que você queria ver aqui no canal da Angercal sobre dicas e manejo. Forte abraço! Angercal. Quem ama, cuida.